A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje vamos ler 2 capítulos do livro de Lamentações de Jeremias. Este livro, o qual foi escrito enquanto o povo de Deus estava no cativeiro da Babilônia. Lembre-se que Jeremias ele não foi levado para a Babilônia, ele permaneceu em Jerusalém. E esse livro, como o nome já diz, Lamentações de Jeremias, é justamente Jeremias fazendo a sua lamentação sobre a situação na qual a cidade de Jerusalém se encontra assolada e destruída. Mas antes da leitura, se você ainda não se inscreveu aqui neste canal, inscreva-se. Me ajude assim a crescer aqui no YouTube e a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo e já curtir também. Me ajuda a ter mais engajamento aqui no canal e assim o YouTube pode indicar este vídeo para mais pessoas e mais uma vez levaremos a palavra de Deus mais longe. Você, inclusive, que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista. Esse é um plano anual de leitura da Bíblia e é importante que você assista desde o vídeo de número 1. Para isso, aqui na descrição desse vídeo, como também aqui no card, você tem o link da playlist completa. Amém? Vamos então orar para que façamos a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia iremos aqui dar continuidade à nossa leitura da Tua Palavra. Juntos, Senhor, crescer em graça, crescer em conhecimento de Ti, da história do Teu povo, porque a história do Teu povo faz parte da nossa história. Afinal de contas, em Abraão, Senhor, nós somos descendente por Cristo. Isso mesmo, em Cristo Jesus, todos nós somos descendentes de Abraão, fazemos parte deste povo pela fé. Por isso, Deus, que possamos conhecer a cada dia mais a Tua Palavra, andar segundo a Tua Palavra e viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abençoe, Deus, eu te peço, a vida de todos aqueles que têm feito esse plano de leitura. Derrama, Senhor, da Tua graça, da Tua bênção sobre as suas casas, lares e famílias. No nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos para a leitura, então. Lamentações, capítulos 1 e 2. A leitura hoje, creio que o vídeo será breve, pois são poucos versículos, mas vamos lá. Como está sentada solitária aquela cidade, antes tão populosa, tornou-se como viúva, a que era grande entre as nações, a que era princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Chora amargamente de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amantes. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Judá passou em cativeiro por causa da aflição e por causa da grande servidão. Ela habita entre os gentios, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a alcançam entre as suas dificuldades. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à festa solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes suspiram, as suas virgens estão tristes e ela mesma tem amargura. Os seus adversários têm sido feitos chefes, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu. Por causa da multidão das suas transgressões, os seus filhinhos foram para o cativeiro na frente do adversário. E da filha de Sião
já se foi toda a sua formosura. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham sem força adiante do perseguidor. Lembra-se, Jerusalém, nos dias da sua aflição e dos seus exílios, de todas as suas mais queridas coisas que tivera desde os tempos antigos, quando caía o seu povo na mão do adversário, e não havia quem a socorresse. Os adversários a viram e fizeram escárnio da sua ruína. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez errante. Todos os que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspira e volta para trás. A sua imundícia está nas suas saias. Nunca se lembrou do seu fim. Por isso, foi pasmosamente abatida. Não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se tem engrandecido. Estendeu o adversário a sua mão, a todas as coisas mais preciosas dela, pois ela viu entrar no seu santuário os gentios, acerca dos quais mandaste que não entrasse na tua congregação. Todo o seu povo anda suspirando, buscando pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento, para restaurarem a alma. Vê, Senhor, e contempla que sou desprezível. Não vos comove isso a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se a dor como a minha dor que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Que situação, hein? Estava então Jerusalém, ali, capital de Judá, diante de toda aflição e de toda dor. O que o profeta está relatando é justamente a situação como ela estava. E chegava ali a clamar, né, que alguém visse a sua dor para a ajudar. Mas o próprio Deus havia dito que passariam por ela e meneariam a cabeça, né? Assobiariam sobre ela, justamente porque tudo aquilo que ela estava passando era consequência do seu pecado, porque não deram ouvidos à voz do Senhor. Mas lembre, já havia sobre eles uma palavra de restauração. Continue. Desde o alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhorou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, faze-me voltar para trás, faze-me assolada e enferma todo dia. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles a quem não posso resistir. O Senhor atropelou todos os meus poderosos no meio de mim. Convocou contra mim uma assembleia para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Por estas coisas eu ando chorando. Os meus olhos se desfalecem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que deveria restaurar a minha alma. Os meus filhos estão assolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende Sião as suas mãos, não há quem a console. Mandou o Senhor acerca de Jacó, que lhe fossem inimigos os que estão em redor dele. Jerusalém é entre eles como uma mulher imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra o seu mandamento. Ouvi, pois, todos os povos, e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, enquanto buscavam para si mantimento para restaurarem a alma. Veja, confiei nos amantes, busquei os sacerdotes. Que amantes são esses? Justamente os ídolos,
as nações estrangeiras com as quais Jerusalém, Judá se aliaram para pecar, para fazer o que era errado. Os sacerdotes, você sabe que estavam no erro. Ali também os profetas também profetizando mentira. Então, realmente, não havia como encontrar socorro da parte do Senhor se por toda parte estava a desobediência. Alguns remanescentes ali fiéis estão, de certa forma, pagando preço junto, mas permaneceram ali em Jerusalém, alguns, os quais o Senhor poupou. Outros foram transportados para a Babilônia, mas Deus lhes privou, lhes permitiu permanecer vivos. Deus não permitiu que esses fossem mortos. Aqueles que permaneceram em Jerusalém seriam restaurados, e aqueles que foram levados cativos para a Babilônia, uns acabariam vivendo ali em Babilônia, morrendo em Babilônia, mas ali a palavra dizia para eles plantarem em suas vinhas, construírem casas, ou seja, teriam até uma vida digna em Babilônia, e outros que foram transportados para lá mais jovens, porque lembre que o cativeiro foram 70 anos, então aqueles que foram mais velhos acabaram morrendo por lá, porém tendo uma vida digna, porque o rei de Babilônia, para aqueles que fugiram para lá, ele deu uma vida de servos, mas uma vida digna, e alguns, aqueles que foram mais jovens para a Babilônia, alguns até que nasceram ali em Babilônia, viriam a vir a Jerusalém quando o povo de Deus, então, fizesse a sua retornada, o seu retorno para Jerusalém. Esse retorno nós vamos ver, né, como já falei aqui, em Neemias, em Esdras, entre outros livros. Continue a leitura. Olha, Senhor, porque estou angustiada. Turbadas estão as minhas entranhas. O meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora me desfilhou a espada. Em casa está a morte. Ouviram que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste. Mas, em trazendo tu o dia que apregoaste, serão como eu. Veja já aqui um detalhe. Trazendo tu o dia que apregoaste, serão como eu. Porque Deus fala não só da restauração, mas que também as nações que se levantaram contra Judá, contra Israel, contra Jerusalém, essas também seriam abatidas. Então, ele está vendo, quando o Senhor fizer aquilo que o Senhor falou, elas estarão como eu, ou seja, essas nações também seriam abatidas. Continue. Venha toda a sua maldade diante de ti e faze-lhes como fizeste a mim, por causa de todas as minhas transgressões, porque os meus suspiros são muitos e o meu coração está desfalecido. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião, derrubou do céu a terra a glória de Israel, e não se lembrou do escabelo dos seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou, derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, e abateu-as até a terra. Profanou o rei e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou para trás a sua destra de diante do inimigo, e ardeu contra Jacó como labareda de fogo que consome em redor. Armou seu arco como inimigo, firmou sua destra como adversário, e matou tudo o que era formoso à vista. Derramou sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorou a Israel, devorou a todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. E arrancou o seu tabernáculo com violência, como se fosse o de uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento a festa solene e o sábado, e na indignação da sua ira
rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar, detestou o seu santuário, entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios. Deram gritos na casa do Senhor, como em dia de festa solene. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel sobre ele, não retirou a sua mão destruidora, fez gemer o antemuro e o muro, estão eles juntamente enfraquecidos. As suas portas caíram por terra, ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos, o seu rei e os seus príncipes estão entre os gentios, onde não há lei, nem os seus profetas acham visão alguma do Senhor. Jerusalém vai ficar verdadeiramente destruída. Você tem uma ideia? Os muros praticamente inteiros estavam fendidos, destruídos, as portas queimadas a fogo, o próprio templo, a própria casa de Deus foi destruída e a casa do povo também. Quando vierem ali o povo retornar então a Jerusalém, a começar ali por Neemias, por exemplo, que vai restaurar os muros da cidade, aí nós vamos ver que eles vão ter que restaurar os muros, a casa do Senhor, as casas do povo e todas essas coisas para que Jerusalém volte a ser uma grande nação. Continue. Estão sentados na terra, silenciosos os anciãos da filha de Sião, lançam pó sobre as suas cabeças, cingiram sacos. As virgens de Jerusalém abaixam as suas cabeças até a terra. Já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbadas estão as minhas entranhas, o meu fígado se derramou pela terra por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalecem o menino e a criança de peito pelas ruas da cidade. Ao desfalecerem como feridos pelas ruas da cidade, ao exalarem as suas almas no regaço de suas mães, perguntam a elas: onde está o trigo e o vinho? Que testemunho te darei? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar, ó virgem, filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua quebrantura. Quem te sarará? Os teus profetas viram para ti vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade para impedirem o teu cativeiro, mas viraram para ti cargas vãs e motivos de expulsão. Olha só, porque isso aqui é muito grave. Os profetas, então, não falaram o que era a palavra de Deus de verdade, para denunciar o pecado no qual eles estavam, e assim trouxeram sobre eles cativeiro e destruição. Essa é a consequência de um pastor, de um líder, que não denuncia o pecado do povo na igreja. Um pastor, um líder, que só prega receba, só prega bênção, tome posse, só prega sacrifício, oferta, riqueza, abundância, mas não denuncia o pecado, está preparando para o seu povo, está preparando para o povo que está debaixo da sua profecia, debaixo da sua autoridade, cativeiro e destruição. Isso mesmo. A não ser que você me diga: não, pastor, mas no ministério ali não há pecado nenhum. Então, glória a Deus, né? Já pode ser arrebatada a igreja. Já pode ser arrebatado o ministério inteiro, porque eu não conheço, sinceramente, um ministério, uma casa de oração, aonde não exista a necessidade de pregar e de combater o pecado. Eu não conheço. Tudo bem que eu não conheço todos os ministérios,
mas eu acredito que não exista. Todo lugar o arrependimento tem que ser pregado e o combate ao pecado tem que ser anunciado. Amém? Isso é preparar o povo, aí sim, para a bênção, para a prosperidade, para a vitória de Deus. Continue a leitura. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam as suas cabeças sobre a filha de Jerusalém, dizendo: é esta a cidade que dominava, perfeita em formosura, gozo de toda a terra? Todos os teus inimigos abrem as suas bocas contra ti, assobiam e rangem os dentes. Dizem: devoramo-la. Certamente este é o dia que esperávamos. Achamo-lo, vimo-lo. Fez o Senhor o que intentou. Cumpriu a sua palavra, que ordenou desde os dias da antiguidade. Derrubou e não se apiedou. Fez que o inimigo se alegrasse por tua causa, exaltou o poder dos teus adversários. E a pergunta é: por que Deus, desde a antiguidade, falou de derribar o seu próprio povo? Por que Deus não se apiedou do seu povo? Primeiro, Deus falou de derribar por causa do pecado. Segundo, Deus não se apiedou porque não houve arrependimento. Continue. O coração deles clamou ao Senhor. Ó muralhas da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite. Não te deis descanso, nem parem as meninas de teus olhos. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigias. Derrama o teu coração como águas diante da presença do Senhor. Levanta a ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos, porque desfalecem de fome a entrada de todas as ruas. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Hão de comer as mulheres o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços, ou matar-se-á no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Jazem por terra pelas ruas o moço e o velho, as virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os mataste no dia da tua ira, mataste e não te apiedaste. Veja só, né? Perguntam ao Senhor, mas não deveriam perguntar ao Senhor. E por que não? Porque tudo o que estão vivendo agora é consequência dos seus próprios atos. Deviam perguntar: por que pecamos? Olha o que estamos vivendo, o que comeremos agora, como nos levantaremos agora, porque olha o mal que nos causamos. Porque essa é a verdade. Eles a si mesmos causaram o mal. Como diz no livro dos Provérbios, que aquele que aborrece a doutrina, aborrece a sua própria alma. Isso mesmo, aquele que aborrece a lei de Deus, que aborrece a palavra do Senhor, aborrece a sua própria alma, está ferindo a si mesmo, não é? Então, eles deveriam estar agora buscando em Deus o direcionamento, que na verdade eles já sabiam qual era, o arrependimento e o buscar a Deus, deviam estar buscando a Deus para viver então a restauração prometida. Continue. Convocaste os meus temores em redor, como num dia de solenidade. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse. Aqueles que eu trouxe nas mãos e sustentei, o meu inimigo os consumiu. Que tristeza, hein? Que tristeza. E olhe que Deus disse: fugir, fugir. Porque aqueles que fugiram foram poupados. Aqueles que se entregaram à Babilônia, como Deus mandou, também foram poupados, né? Foram remidos da morte, deram o resgate pela sua alma. Mas muitos permaneceram com o coração duro e na desobediência. Amém? Vamos ficando por aqui. O vídeo hoje foi curtinho aí, né? Como você pode ter visto. Mas não esqueça de compartilhar e de curtir esse vídeo. Me ajude a crescer aqui no YouTube e a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Amém?
Forte abraço, a paz do Senhor. Até amanhã. E viva ele, viva Jesus.